Não ignore estes 8 sinais de mini AVC em idosos. Pode salvar sua vida. Você sabia que uma em cada 3 pessoas que sofrem um mini AVC terá um AVC maior? No entanto, 80% dos AVC poderiam ser evitados se os sinais de alerta fossem identificados cedo. A cada ano, mais de 240 mil pessoas no Brasil sofrem mini AVCs sem sequer perceber. Esses alertas silenciosos muitas vezes passam despercebidos até que seja tarde demais. Hoje, estou compartilhando os 8 sinais de alerta cruciais que especialistas dizem que você absolutamente deve saber, porque reconhecê-los pode significar a diferença entre a vida e a morte. Sendo o AVC a principal causa de morte no Brasil, entender esses sinais de alerta não é apenas importante, é crucial. Nos próximos minutos, você aprenderá exatamente o que procurar, quando agir e, o mais importante, como potencialmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Estes não são apenas fatos médicos, são sinais de alerta práticos que qualquer um pode identificar. Fique ligado, porque entender esses sinais de alerta não é apenas útil, é absolutamente crucial. 1. Dificuldade para falar ou fala arrastada. Quando o fluxo sanguíneo para os centros de linguagem do seu cérebro é comprometido, dificuldades na fala frequentemente surgem como o primeiro sinal de alerta de um mini AVC. Profissionais da saúde se referem a essa condição como afásia, que afeta sua capacidade de falar, entender, ler ou escrever. Os centros de linguagem do cérebro, principalmente as áreas de Broca e Wernicke, exigem fluxo sanguíneo constante para funcionar corretamente. Durante um mini AVC, essas regiões são temporariamente privadas de oxigênio, levando a dificuldades de comunicação súbitas. Você pode saber exatamente o que quer dizer, mas as palavras simplesmente não se formam corretamente. Imagine tentar falar, mas as palavras saem confusas ou arrastadas, como se sua língua de repente ficasse muito pesada para se mover adequadamente. Algumas pessoas descrevem isso como ter a boca cheia de bolinhas de gude. Isso não é apenas uma dificuldade ocasional para encontrar palavras. É uma mudança súbita e perceptível em sua capacidade de se comunicar. Outra manifestação pode ser a dificuldade em entender o que os outros estão dizendo, mesmo que você possa ouvi-los claramente. As palavras podem soar embaralhadas ou perder completamente o sentido. Profissionais da saúde chamam isso de afasia receptiva, onde a capacidade do cérebro de processar a linguagem fica temporariamente prejudicada. Uma característica distintiva dos problemas de fala do AIT é o seu início súbito. Ao contrário das mudanças graduais na fala que podem ocorrer com condições como a doença de Parkinson, essas mudanças acontecem abruptamente. Mesmo que os sintomas durem apenas alguns minutos, eles exigem atenção médica imediata. 2. Confusão súbita. A confusão aguda durante um mini AVC se manifesta como uma névoa mental súbita que desce sem aviso. Isso não é o mesmo que o esquecimento ocasional que vem com o envelhecimento. O termo médico para essa interrupção cognitiva é estado confusional agudo ou delírio, e ocorre quando o fluxo sanguíneo para áreas cruciais do cérebro é temporariamente bloqueado. Durante esses episódios, os lobos frontal e temporal do cérebro, responsáveis por processar informações e tomar decisões, perdem temporariamente seu suprimento de oxigênio. Imagine de repente sentir como se tivesse acordado em um lugar estranho, mesmo estando em sua própria sala de estar. Tarefas simples como fazer uma xícara de café ou discar um número de telefone podem se tornar inexplicavelmente desafiadoras. A confusão pode se manifestar de várias maneiras. Dificuldade em lembrar eventos recentes, problemas em reconhecer rostos familiares ou incapacidade de entender instruções básicas. Você pode se encontrar incapaz de recordar seu endereço ou número de telefone, informações que geralmente estão prontamente disponíveis. Esse comprometimento cognitivo difere significativamente da demência, porque ocorre subitamente, em vez de se desenvolver gradualmente ao longo de meses ou anos. O que torna a confusão do AIT particularmente preocupante é seu início rápido e gravidade. Ao contrário dos lapsos de memória normais do envelhecimento,
Essa confusão impacta significativamente sua capacidade de funcionar. Você pode ter dificuldade em resolver problemas básicos ou ficar desorientado em ambientes familiares. Profissionais da saúde notam particularmente a importância de reconhecer esse sintoma, pois muitas vezes é descartado como estresse ou fadiga, fraqueza ou dormência súbita. Um dos sinais mais reconhecíveis de um mini AVC é fraqueza ou dormência súbita, tipicamente afetando um lado do corpo. Profissionais da saúde usam termos específicos para descrever esses sintomas. Hemiparesia para fraqueza parcial ou hemiplegia para paralisia completa. Esses sintomas ocorrem quando o fluxo sanguíneo é temporariamente bloqueado para o córtex motor, a região do cérebro que controla o movimento muscular. O rosto, braço ou perna podem de repente parecer pesados ou sem resposta, como se tivessem adormecido, mas sem nenhuma causa óbvia, como pressão ou posicionamento. Um teste simples é sorrir na frente de um espelho. Se um lado da sua boca cair, isso pode indicar um AIT. Da mesma forma, tente levantar ambos os braços até a altura dos ombros. Se um braço cair ou parecer mais fraco, essa assimetria exige atenção imediata. Durante um mini AVC, as células cerebrais que controlam o movimento não recebem oxigênio suficiente para funcionar corretamente. A fraqueza pode começar no seu rosto, fazendo com que um lado caia ou afetar sua capacidade de segurar objetos com uma mão. Algumas pessoas relatam uma perda completa de sensação nas áreas afetadas, enquanto outras experimentam uma combinação de fraqueza e dormência. Essa fraqueza unilateral é particularmente significativa porque ajuda a distinguir os sintomas de AIT de outras condições. Ao contrário da fadiga geral ou fraqueza muscular do exercício, a fraqueza relacionada ao AIT é quase sempre unilateral, afetando um lado. Mesmo que esses sintomas se resolvam rapidamente, eles servem como um sinal de alerta crucial para possíveis AVCs futuros. 4. Tontura ou perda de equilíbrio. A tontura súbita durante um mini AVC difere significativamente da vertigem comum ou tontura leve. Quando o fluxo sanguíneo para o cerebelo ou tronco cerebral é comprometido, seu senso de equilíbrio inteiro pode ser jogado no caos. Profissionais da saúde se referem a isso como síndrome vestibular aguda, que ocorre quando os centros de equilíbrio do cérebro perdem seu suprimento sanguíneo normal. O sistema de equilíbrio do seu cérebro requer coordenação precisa entre entradas visuais, sinais do ouvido interno e informações sensoriais do seu corpo. Durante um AIT, esse sistema delicado é interrompido. Você pode sentir como se estivesse em um carrossel giratório que não para, ou experimentar o que os médicos chamam de ataxia da marcha, um andar instável e cambaleante que faz você parecer intoxicado. A gravidade dessa tontura pode ser particularmente perigosa para indivíduos idosos, pois aumenta significativamente o risco de quedas. O que torna a tontura relacionada ao AIT distinta é seu início súbito e a presença de outros sintomas neurológicos. Ao contrário da vertigem posicional benigna, essa tontura não é desencadeada por mudanças de posição e não se resolverá sentando ou ficando parado. Esse tipo de tontura também pode ser acompanhado por náuseas ou vômitos, mas o que a diferencia é seu início abrupto e gravidade. O ambiente pode parecer girar violentamente, ou você pode sentir um puxão poderoso para um lado. Esses sintomas ocorrem porque as regiões do cérebro, responsáveis por manter o equilíbrio e a orientação espacial, não estão recebendo fluxo sanguíneo adequado. 5. Alterações visuais temporárias. Distúrbios visuais durante um mini AVC podem se manifestar de várias maneiras. O termo médico amaurose fugaz descreve uma perda temporária de visão em um olho, muitas vezes descrita como uma cortina escura descendo sobre seu campo de visão. Isso ocorre quando o fluxo sanguíneo para a retina ou córtex visual é brevemente interrompido. Algumas pessoas experimentam diplopia ou visão dupla, onde o cérebro luta para alinhar corretamente as imagens de ambos os olhos. Outros podem ver luzes piscando brilhantes, chamadas escotomas cintilantes, ou experimentar perda parcial de visão em ambos os olhos, conhecida como hemianopsia homônima.
Essas alterações visuais acontecem porque o lobo occipital, o centro de processamento visual do seu cérebro, não está recebendo fluxo sanguíneo adequado. Ao contrário da fadiga ocular ou auras de enxaqueca, os problemas de visão relacionados ao AIT tipicamente afetam um olho ou um lado do seu campo visual. Eles ocorrem subitamente e geralmente se resolvem em minutos. 6. Dores de cabeça intensas. Embora as dores de cabeça não sejam o sintoma mais comum de AIT, quando ocorrem, são frequentemente descritas como uma dor de cabeça em trovão, uma dor súbita e intensa que atinge a intensidade máxima em segundos. Essas dores de cabeça diferem das dores de cabeça tensionais ou enxaquecas típicas, tanto em sua intensidade quanto em seu início. Durante um mini AVC, os vasos sanguíneos no cérebro sofrem mudanças rápidas de pressão e fluxo. Esse estresse vascular pode desencadear o que profissionais da saúde chamam de dor de cabeça sentinela. Pense nisso como o alarme de incêndio do seu cérebro, alertando para um perigo potencial. A dor pode ser acompanhada por fotofobia, sensibilidade à luz, ou fonofobia, sensibilidade ao som. O que torna as dores de cabeça relacionadas ao AIT particularmente preocupantes é sua associação com outros sintomas neurológicos. Ao contrário de uma dor de cabeça típica, estas frequentemente vêm com sinais de alerta adicionais, como tontura ou distúrbio visual. 7. Sensações de formigamento. O termo médico parestesia descreve a sensação de agulhas e alfinetes que pode ocorrer durante um mini AVC. Ao contrário da dormência temporária que você pode experimentar depois de dormir sobre o braço, o formigamento relacionado ao AIT resulta da redução do fluxo sanguíneo para o córtex somatosensorial do seu cérebro. Essas sensações tipicamente afetam um lado do seu corpo e podem viajar em um padrão ondulatório. Você pode sentir que começa nas pontas dos dedos e progride pelo braço, ou começa nos dedos dos pés e sobe. Esse padrão ocorre porque diferentes partes do córtex somatosensorial são afetadas à medida que a interrupção do fluxo sanguíneo progride. Ao contrário da compressão nervosa periférica, que melhora com o movimento ou mudanças de posição, o formigamento relacionado ao AIT não responde a ajustes físicos. A sensação pode ser acompanhada por mudanças na percepção de temperatura. A área afetada pode parecer incomumente. 8. Breve perda de consciência. Uma perda súbita e breve de consciência durante um mini AVC é chamada de episódio sincopal ou amnésia global transitória. Ao contrário do desmaio por baixa pressão arterial ou desidratação, a inconsciência relacionada ao AIT ocorre quando o fluxo sanguíneo para o sistema ativador reticular, o centro de alerta do seu cérebro, é temporariamente comprometido. Esses episódios podem durar apenas segundos, mas podem ser precedidos por uma sensação de tontura ou seguidos por um período de confusão. Algumas pessoas descrevem isso como um apagão mental em vez de um desmaio completo. O termo médico pré-síncope refere-se à sensação de que você está prestes a perder a consciência. Durante esses episódios, o suprimento de oxigênio do cérebro cai abaixo dos níveis críticos, desencadeando um desligamento temporário de funções não essenciais para preservar atividades vitais. Embora breves, esses episódios são sinais de alerta significativos que exigem avaliação médica imediata. Lembre-se, mini AVCs são emergências médicas que requerem atenção imediata. Qualquer um dos 8 sinais que discutimos hoje deve levar a uma avaliação médica imediata. Não espere para ver se os sintomas melhoram por conta própria. Cada minuto conta quando se trata de prevenir um AVC maior. Se você achou este vídeo útil, dê um curtir. Não se esqueça de se inscrever para mais dicas de saúde e compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo.